Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E é por isso que mais uma vez aqui nos encontramos, nesta busca pelo conhecimento da verdade. E assim, mais uma vez, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição, por graça e misericórdia de Deus, para trabalharmos a nossa melhoria. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos mais uma vez, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra para sofrer. Hoje nós sabemos, já temos o esclarecimento necessário e suficiente para entendermos isto, que se por vezes nós sofremos, não é por vontade de Deus, mas sim de acordo e em acordo com as nossas escolhas. Se o sofrimento bate à nossa porta, é porque nos equivocamos, é porque escolhemos de forma errada. Pelo contrário do que via de regra nós falamos, que Deus quis assim, Deus não quis que fosse assim, mas permitiu que fosse assim, porque é o resultado das nossas escolhas e Deus é justo. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos, nesta escola das almas, realizando mais um processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra exemplificar o amor. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele. Gratidão aos seus mensageiros de luz, que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossas escolhas, para que possamos trilhar os melhores caminhos para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação, por suas vibrações. E hoje aqui nos encontramos e abraçamos fraternalmente a cada irmão, a cada irmã, e estudaremos neste encontro a questão de número 334. Questão 334, que se encontra no capítulo de número 7 do livro 2, Retorno à Vida Corporal, Prenúncio do Retorno. Exatamente acerca deste assunto que estamos estudando, acerca do retorno, ou seja, acerca da reencarnação. E neste questionamento de número 334, e é importante que lembremos mais uma vez que este capítulo de número 7, ele é composto por 70 questões.
não contando aquelas questões que se desdobram em mais de um questionamento. Às vezes letra A, letra B e por vezes letra C, letra D. Mas apenas as questões principais. Temos aqui neste capítulo 70 questões, que se inicia com a questão 330 e vai até a questão 399. Já estudamos acerca deste prelúdio, este prenúncio do retorno, as questões 330 a 333. E hoje estudaremos a questão de número 334, que foi formulada por Kardec, a espiritualidade superior, da seguinte maneira: a união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Então aqui Kardec quis saber dos espíritos superiores se existem improvisos no mundo espiritual. Chegar o momento de uma reencarnação ou um renascimento, ou um pouco antes, o momento da concepção, onde o espírito naquele momento se liga mais uma vez a um corpo que irá se desenvolver. Então Kardec quis saber se naquele momento da concepção, seja da ligação ou da união do corpo, ou da ligação daquele espírito àquele corpo que se iniciará, que iniciará a formação, se já existe previamente definido um espírito para se ligar àquele feto que começará a desenvolver, ou se isto é feito de improviso pela espiritualidade. Então é isto que Kardec questionou, é isto que Kardec quis saber dos espíritos superiores, se existe uma predestinação ou uma predefinição ou uma definição prévia do espírito a se ligar a um determinado instrumento que iniciará a sua formação. E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira a Kardec e a todos nós: o espírito é sempre designado antes. Então não existe improvisos, ou não existem improvisos no mundo espiritual. Não existem correrias no mundo espiritual em sair à procura de última hora por um espírito para se ligar àquele corpo físico que se iniciará na formação, ou do feto que irá iniciar a sua formação. O espírito é sempre designado antes. Então, o espírito é sempre designado para se ligar a tal ou tal corpo previamente. O espírito, acrescentam os espíritos superiores, o espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação, quando ele tem condições para isto. Porque em muitas situações, o espírito não tem condições de pedir uma nova encarnação, porque ele nem sabe que está desencarnado, conforme já vimos em outras oportunidades. Existem espíritos que desencarnam e permanecem no mundo espiritual por um determinado tempo, e a espiritualidade superior providencia uma nova reencarnação
sem que ele saiba que desencarnou. Quando ele já está um pouco mais esclarecido, um pouco mais equilibrado, tendo condições de realizar o seu planejamento reencarnatório, escolher as provas pelas quais precisa passar, aí ele pede uma nova reencarnação, reencontro com os futuros pais, para aquela, digamos assim, construção ou reconstrução de afinidade, se ainda não existe uma afinidade de outrora. Então é por isto que Kardec aqui questionou os espíritos superiores e a espiritualidade superior, respondendo a Kardec, disseram desta forma que o espírito, via de regra, escolhendo a prova que deve suportar, pede uma nova encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Previamente, conforme o início da resposta, o espírito é sempre designado antes. Para o mundo espiritual, não existe gravidez acidental. Não existe improviso. Tudo está programado. Aquilo que para nós, devido à nossa desorganização, aconteceu por acaso, aconteceu por acidente, por imprevisto, para o mundo espiritual já estava planejado há muito tempo e um espírito designado para se ligar àquele feto que iria iniciar a sua formação naquele chamado, vamos colocar entre aspas, aquele acidente, gravidez acidental para nós, mas para o mundo espiritual não existe gravidez acidental. Tudo está programado. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós sobre esta definição prévia do espírito para se ligar ao novo corpo físico. E em muitas situações essa definição é feita com muita antecedência, dentro de um planejamento reencarnatório que pode variar de semanas, meses, anos ou até mesmo séculos, a depender da importância da reencarnação para aquele espírito. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 334 para aprofundarmos um pouco mais nestas reflexões, ampliando estas reflexões com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 28, volume de número 7 da coletânea composta por 20 volumes, em que Miramês comenta a questão 334. Então, Miramês, neste capítulo 28 do volume de número 7, deixou para nós esses comentários à questão 334, que tem como título Limite da Vontade. Muito antes da concepção, muito antes, conforme os espíritos amigos já haviam respondido a Kardec, aqui repete Miramês, que muito antes da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo no ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para nascer de novo. E nós temos, na obra de André Luiz,
reencarnações que André Luiz, em especial uma reencarnação que André Luiz acompanhou juntamente com o instrutor Alexandre, a reencarnação de Segismundo, que foi preparada no mundo espiritual com muita antecedência, onde aquele espírito reencarnante teve muitos encontros durante o sono do corpo físico dos futuros pais para afinizar as energias desequilibradas de outrora, em especial com o seu futuro pai, que era o seu desafeto do passado. Então, naquele relato, André Luiz, através da assistência do mentor daquela obra, o espírito Alexandre, traz para nós esta narrativa sobre este processo reencarnatório, onde aquele espírito foi definido previamente a sua reencarnação ou o seu reencarne na condição de filho daquele casal. Então, assim, o espírito Miramês nos fala que muito antes do encontro do espermatozoide com o óvulo no ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para se unir àquele feto que iniciará o seu desenvolvimento no ventre da mãe. Quando a alma, acrescenta Miramês, quando a alma pode escolher, conforme havíamos dito, que nem todos os espíritos reencarnantes estão preparados o necessário e suficiente para escolherem. Então aqui Miramês diz, quando a alma pode escolher suas próprias provações, os benfeitores espirituais ajudam em muitas particularidades para que o renascimento seja bem orientado. Então, quando o espírito já tem o equilíbrio, o esclarecimento necessário e suficiente para participar ativamente da sua reencarnação ou do seu processo do planejamento reencarnatório, ele próprio faz as suas escolhas ou a escolha das provas pelas quais precisa passar com a assistência dos benfeitores espirituais. Entretanto, as reencarnações não são iguais. E André Luiz, em sua obra, em especial, quando ele está falando acerca de reencarnação, através do instrutor Alexandre, ele deixa bem claro que não existe uma reencarnação igual a outra, porque todos somos diferentes, somos individualidades e cada um de nós nos encontramos em um degrau desta escada evolutiva que vai ao infinito. Então existem reencarnações parecidas, mas em nenhum momento encontraremos reencarnações completamente iguais. Nem mesmo uma desencarnação que seja completamente igual à outra. Cada desencarnação tem a sua particularidade. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que não existe uma reencarnação igual a outra. Todas elas diferem uma das outras, embora a lei seja uma só
para todas as criaturas de Deus. Então a lei da reencarnação, ela é única e é aplicada para todos nós igualmente, sem nenhuma distinção, sem nenhum mérito, nenhum demérito, nem privilegia e nem castiga. Mas, conforme aqui diz Miramês, todas as reencarnações se diferem uma das outras. O Senhor sabe de tudo antecipadamente, por ser Ele, como já falamos, onisciente, onipresente e imutável. Então Deus, o Senhor da vida, Ele é onisciente, ou seja, conhece todas as ciências, onipresente, ou seja, para Ele não existe passado, não existe futuro, tudo é o aqui e o agora, tudo é presente. Deus, o Senhor da vida, também é imutável, sendo assim, as suas leis também o são. Para se ter uma boa reencarnação, é preciso preparar para tal acontecimento. Então, se queremos ter uma boa reencarnação na próxima vinda, ou no próximo retorno a um corpo físico, é preciso que comecemos este preparo agora. Estejamos nos preparando agora na atual existência para a nossa ou as nossas futuras existências corporais. Porque quanto mais nós nos esclarecermos, quanto mais nos melhorarmos, melhores serão as próximas reencarnações. Então é por isto que Miramês diz que para se ter uma boa reencarnação é preciso preparar para tal acontecimento. Para tal preparo, o Evangelho de Jesus mostrará o que se deve fazer limpando o karma e clareando os caminhos pelo perdão incondicional, pelo amor e pela caridade sem exigências. Existem, porém, reencarnações impostas, ou seja, reencarnações compulsórias. Então, reencarnações impostas, conforme aqui nos lembra Miramês, devido à dureza dos corações, e essa imposição é impulsionada pelo amor de Deus aos seus filhos para despertarem os valores encontrados no sono da indiferença. Então, estas chamadas reencarnações compulsórias não são, conforme muitos ainda classificam, não são no formato punitivo por parte de Deus. Conforme aqui nos lembra Miramês, estas reencarnações compulsórias, estas reencarnações impostas, conforme aqui nos orienta Miramês, são devido à dureza dos corações, e essa imposição é impulsionada pelo amor de Deus às suas criaturas. Não é castigo, mas amor. Não é castigo, mas oportunidade. Então o espírito Miramês nos orienta acerca deste assunto e continua dizendo que os grandes missionários da luz antecipam e muito a escolha da família e do corpo que desejam para o desempenho de suas tarefas na Terra, pois lhes é facultado esse direito,
pela sua elevação moral em todos os aspectos, e eles sempre escolhem duros caminhos para trilhar, por terem forças para vencer todos os obstáculos. Então, os grandes missionários, quando estão preparando para o retorno, para uma nova existência corporal, para uma nova missão aqui na Terra, então eles têm o direito, por mérito próprio, de escolherem onde querem reencarnar, que tipo de corpo ou que tipo de ferramenta eles terão à sua disposição para realizarem as tarefas programadas para aquela existência. Eles também têm o direito de escolha da família, bem como da composição daquele agrupamento familiar, aquelas peças principais que irão lhes auxiliar na realização ou na execução das tarefas programadas, bem como as dificuldades pelas quais eles passarão para a exemplificação do amor, da fraternidade, do perdão, da misericórdia, da benevolência. Então, assim, Miramês nos informa, e na sequência ele acrescenta que Francisco de Assis foi um desses primores da espiritualidade superior. Quando foi proibido de andar, pois deveria ficar somente de repouso, reuniu seus discípulos e combinaram para que eles o carregassem em cima do catre. Assim mesmo deitado, ele estava operando do mesmo jeito que antes. Então, Francisco de Assis, quando do planejamento reencarnatório, conforme nós encontramos na sua biografia, também de autoria do Espírito Miramês, ele reuniu-se no mundo espiritual com os seus futuros auxiliares, que em um determinado momento, aqui na Terra, todos reencarnados em diversos pontos, muitos deles se reencontrariam entre si e com Francisco de Assis para a execução das tarefas. Quando foi formado aquele primeiro grupo de franciscanos. Existe um capítulo no livro que traz esta biografia de Francisco de Assis, que tem o seu próprio nome, Francisco de Assis, que tem como título Os 201. Francisco de Assis e mais 200 que reencarnaram naquela ocasião. Muitos deles até mesmo em países diferentes. Então, assim, Miramês nos lembra a figura de Francisco de Assis e acrescenta na sequência que a luz não sente as influências das trevas, mesmo com o corpo inválido para determinados trabalhos. O espírito irradia forças ainda mais poderosas para a construção da vida e alegria de todos. A inércia é para as almas ignorantes. Então, a inércia é para as almas ignorantes. Para espíritos de luz, não existe inércia. Mesmo quando o corpo físico não for capaz ou não estiver em condições de uso, conforme aconteceu com Francisco de Assis, ele dará um jeito de continuar trabalhando
mentalmente, mesmo que deitado, imobilizado em uma cama. A vida que se leva é, pois, uma mostra da escolha para outros corpos no futuro. Então, a vida que nós estamos levando hoje, conforme que nos lembra Miramês, é uma mostra dos corpos que teremos no futuro. As nossas ações são sementes de luz ou de trevas. E sempre colhemos o que plantamos na esteira das nossas caminhadas para Deus. Então, o que nós estamos semeando neste momento, na atual existência? Nós estamos semeando sementes de luz ou de trevas? As colônias espirituais, lembra aqui Miramês, as colônias espirituais criadas pelos benfeitores são misericórdia para todos nós. Elas, as colônias, nos preparam para a consciência, nos preparam para a consciência do que pode acontecer conosco e ainda mais, os irmãos mais velhos dali nos intuirão do que devemos fazer mais acertadamente. Então, as colônias espirituais são escolas das almas neste preparo para retorno a um novo corpo físico. E muitos benfeitores continuarão no mundo espiritual, nessas colônias, nos auxiliando. Aqueles dotados de humildade aprenderão a escolher melhor sua volta à carne, sem revolta e sem apego. Mesmo aqueles que se encontram na eternidade, sem pouso certo, são seguidos pela luz que observa o seu amadurecimento e no dia do toque em seus corações, certificar-se-ão de que as mudanças são melhores que a pertinácia do mal. Aí então entrarão no preparo para escolher novos corpos, onde poderão encontrar a redenção, abraçando a luz e acendendo a sua própria claridade no coração. E aí Miramês encerra estes esclarecimentos dizendo que o véu da ignorância, hoje ou amanhã, cairá pela força do progresso das almas. Essa é a lei do Criador. Então aqui Miramês encerra estas reflexões de uma forma belíssima, nos lembrando que o véu da ignorância, hoje ou amanhã, ou seja, cedo ou tarde, acontecerá mais cedo se nos esforçarmos mais. Acontecerá mais tarde se não nos esforçarmos um tanto mais. Mas um dia este véu cairá pela força do progresso das almas. Porque essa é a lei do Criador. Todos nós estamos submetidos a esta lei, a lei do progresso. Quer aceitemos ou não, quer concordemos ou não, todos nós estamos, abre aspas, condenados, e é uma condenação belíssima, a mais bela das condenações, entre aspas, porque na verdade não é uma condenação, mas simbolicamente falando, todos nós saímos das mãos do Criador, condenados, entre aspas, ao progresso. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelos abraços enviados, pelas vibrações.
E assim retribuímos da mesma forma a todos os irmãos e irmãs de jornada. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.